ao Energia que Fala, um programa que nasceu da inspiração de dividir histórias reais, proporcionando momentos de crescimento, de inspiração, de emoção. Eu inicio esse programa hoje já emocionada, porque aqui nos bastidores a gente já começou a conversar um pouquinho e eu tenho certeza que esse programa vai ser um diferencial de todos os outros, porque a gente tem uma história real, muito impactante, que eu tenho certeza que vai levar para vocês muita força, muita coragem, muita fé na jornada de cada um. É um testemunho vivo, né? E junto com esse testemunho, a Dona Maria Socorro, que já é conhecida de todos, que estuda, né, a força do pensamento, a fé, física quântica, que trabalha com terapia mental ocupacional, é reconhecida pela ABRAP, que vai estar me ajudando a conduzir esse momento. E aí eu apresento para vocês uma pessoa que, assim, os detalhes ele mesmo vai dizer, porque não tem como, né, eu apresentá-lo, porque eu já estou até emocionada com tudo que ele já falou. É Paulo Cavalcante. Muito obrigada por você estar aqui, é um prazer imenso recebê-lo. Eu confesso que estou emocionada de ouvir essa história. Dona Maria de Socorro, obrigada por senhora concordar, estar aqui com a gente mais uma vez. A senhora sabe que a minha jornada de crescimento, de autoconhecimento, eu dependo, assim, eu sou muito grata a tudo que eu tenho aprendido com a senhora. E a Conceição, que nos conectou, né, as três aqui, que está aí ouvindo. Conceição, obrigada por esse momento. Para mim está sendo muito gratificante. E eu começo com você, Paulo. Vamos contar um pouquinho dessa história, mas assim, eu quero que você inicie como tudo aconteceu, mas o foco que eu quero dar é na jornada de fé, da sua descoberta, do seu poder, né? Sim. E como você desenvolveu tudo isso para estar aqui com a gente. Amém. Primeiramente, gratidão eterna e pura. As duas, obrigado pela oportunidade. Eu sou um homem extremamente abençoado. E cada vez mais eu sinto isso. Eu estou conhecendo pessoas incríveis, histórias incríveis. E só estou conhecendo porque agora eu estou me movimentando. Mas o movimentar não é de corpo, né? O corpo, meu movimento acontece independente do corpo. E eu falo que quando eu perdi todos os movimentos foi quando eu de fato comecei a me movimentar. Foi quando eu tive mais liberdade na minha vida, quando eu percebi que o meu movimento, o meu seguir em frente independia do corpo. O que estava tetraplégico era só o corpo. A mente se liberou. A mente se descobriu que eu podia fazer o que eu quisesse, independente do corpo físico. Então, para quem não conhece a história, eu sou Paulo Cavalcante, palestrante, ex-tetraplégico, milagre vivo e também maratonista agora. Perfeito. Olha, essa palavra ex-tetraplégico, ela soa pesado, mas de um jeito leve. Eu não sei, é um contraditório. Eu posso te dizer por quê. Eu fui passei tetraplégico durante 6 anos e meio, sem mexer nada, do pescoço para baixo. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O maior presente que eu recebi da minha vida foi a tetraplegia. Se não fosse a tetraplegia, se não fosse a neurofibromatose, que foi a doença que me tirou os movimentos, eu não estaria aqui. Isso é ressignificar. Eu não estaria aqui se não tivesse sido o pior momento da minha vida, me trouxe as melhores oportunidades, me trouxe carinho, me trouxe pessoas incríveis. Então, eu só tenho a ser grato a tudo. A neurofibromatose, a tetraplegia me formou, me lapidou e me trouxe isso. E como eu falei nos bastidores, é o ressignificar. Às vezes me parece até uma fuga mental, mas é a melhor maneira que eu encontrei de passar por tudo isso. Os últimos 6 anos e meio fui tetraplégico. Antes da tetraplegia, eu passei por 3 cirurgias grandes. A neurofibromatose é uma desordem genética familiar da família do meu pai. E aí começa aquela ressignificar, como eu falei. Desordem genética. Vamos guardar essa palavra, porque a desordem foi o que
me tirou os movimentos, mas também foi o que me trouxe as melhores coisas da minha vida. Desordem. Foi o que me tirou os movimentos, mas o que trouxe a melhor coisa da minha vida. E eu descubro, opa, 19 anos de idade. Eu tô com o pescoço inchado, o braço bem inchado, com um pouco de falta de ar. Vamos entender o que é que está acontecendo. Já morava aqui. Eu comecei a morar só com os 16 anos de idade. Veio do interior para a capital à procura de conhecimento. Eu era um deles. Fui uma das primeiras pessoas a sair lá de Acaraú para cá, para estudo. E vou no hospital de Messejana e lá descubro que eu tenho uma massa gigante no plexo braquial direito. Fora do plexo eu tenho dezenas de outros tumores, porque é o que a neurofibromatose causa. Tumores nos principais nervos do corpo. É por isso que a maioria é inoperável. A maioria é inoperável. Mas esse aqui já estava indo para carótida, a gente tinha que tirar a parte dele. E a gente tirou a parte dele. Essa parte pesou 1,4 kg. Uma cirurgia de mais de 12 horas, que poderia me tirar braço direito, olho direito, voz. E, claro, tinha seus riscos de vida, mas no momento não eram tão grandes como as outras. Primeira experiência que eu tenho com algo tão grandioso como uma cirurgia desse porte. Chegou para minha mãezinha e disse: seu filho não vai sobreviver. E se ele sobreviver, ele vai ter grandes sequelas. Minha mãe já começa: você não tem a fé que eu tenho. Amanhã ele vai estar aqui comigo normal. E olha o ressignificar e olha a comunicação que a vida tem com a gente, independente da fé. Fé católica, fé cristã, fé protestante, independente. No hospital de Messejana, o único quarto, aí minha mãe é devota de Nossa Senhora, o único quarto que tinha a imagem de Nossa Senhora era o que eu estava. Minha mãe procurou em todos os outros. Pode ser uma coincidência, não sei se ela viu bem, mas pra gente já era a primeira resposta. A gente sabia que ia dar certo. 12 horas de cirurgia, 176 pontos depois, um olho baixo. A pálpebra caiu bastante. Eu perdi 12 quilos em uma semana. 1,4 kg só do tumor. Mas depois dessas 12 horas eu me saio muito bem. Eu já acordo, me deram anestesia para eu acordar 3 dias depois, eu acordo na mesma madrugada. Tem isso, queria saber como é que tava, tudo deu certo. E é claro que tudo deu certo. Uma semana depois saio, vou viver minha vida. E a INSS me dá 9 meses de licença. Eu com 5 meses, ô amigo, me libera aí que eu quero voltar a trabalhar. Já tô cheio. E por que eu tomei essa decisão? Eu sempre fui um cara que desafiei com o status que eu tava. A recuperação da primeira cirurgia foi dolorosa. Foi o meu primeiro confronto também com a dor extrema. Dor nível 9, 10, 9, 10, 9, 10. Não é comum, é absurdo isso. É torturante. Mas eu comecei a ter isso. Você imagina que tinha noites que eu tomava, parece um exagero, 72 banhos frios para tentar controlar um pouco da dor. Meu primeiro confronto com a dor. E até espirrar a gente tem medo, porque o peito foi aberto. Eu falei, se eu espirrar vai quebrar tudo. Eu, com 4 meses eu falei, cara, eu tô vivendo pelo medo. Esse não sou eu. Iniciais, quero voltar para Fortaleza sozinho. Quero voltar a trabalhar. É teu, pode voltar. E eu voltei. Comecei a me entender que às vezes o medo, beleza, é uma proteção, mas tu precisa de parar. Que o que eu estou sentindo ali não reflete de fato o que eu posso fazer. E voltei, me saí muito bem, claro. Como eu falei, eu fiz mais outras 2 cirurgias. Os outros tumores, eles começaram a crescer também. Não pararam. Os tumores da coluna, que ficam dentro da coluna e fora da coluna, em todos os forames, cresceram. E cresceram na medula, né? C2, C3 é muito alto, é muito perigoso. E começaram a afetar meus movimentos. Eu não conseguia mais levantar o braço para pentear o cabelo, não conseguia abotoar uma camisa, tinha dificuldade de andar. Essa foi a segunda cirurgia. Eles cresceram de uma forma e a dor estava muito alta. Um dos sintomas é uma contração muito forte, uma espasticidade muito forte. Você imagina o nível de contração é tão forte que se você estivesse do meu lado, você escutava o osso ranger, querendo quebrar. Eu à noite, com minha mãe do lado, e assim, minha mãe absurda. Quando eu lembro das coisas que ela passou comigo, às vezes
quase 3 horas seguidas eu tentando levantar de uma cadeira e ela do lado, vai dar certo, tenta mais uma vez, descansa, tenta mais uma vez, descansa, tenta mais uma vez. Até que dava certo, eu consegui ir para um quarto. E eu vou ao médico, Dr. Caio Max, que é um amigo, ele vê minha ressonância, começa a chorar e diz, cara, por que contigo? Tu é um cara tão bacana. Paulo, tá muito sério. Mas assim, a gente tem uma oportunidade, mas é uma cirurgia de altíssimo risco, tu tem mais de 90% de chance de morrer nessa cirurgia ou virar um vegetal. Mas eram coisas que já estavam acontecendo, eu já tinha dificuldade de levantar, a respiração já estava afetada, a voz já estava afetada. Se eu fosse você, eu faria agora. Uma aposta, se eu fosse você, eu faria agora, porque quando você estiver pior, e você vai ficar pior, com certeza tua recuperação não vai ser a mesma. Sendo que essa consulta, como eu falei, ela foi numa data muito importante. Aí entra um outro poder, que é um poder que eu escolhi ter, que é de ressignificar tudo. A data muito importante para mim, para minha família, que é católica, cristã e devota de Nossa Senhora, é dia 13 de maio. No dia 13 de maio, eu vou para essa consulta e eu pego essa data e eu digo, eu já tenho um sim. Opa, eu já tenho um sim. Não pode ser coincidência. Me agarrei naquilo. Eu falei, mãe, 13 de maio, ela, eu sei. Eu faço a cirurgia? Ela faz, vai dar tudo certo. Só viro pro médico, doutor Caio, pode marcar. Você não quer pensar mais um pouco? Não, já pensei, é isso. As mãos não vão ser as tuas, irmão. Só opera. Ele falou, Paulo, admira a tua fé. Então eu vou marcar a cirurgia. E é claro que eu fui para a cirurgia, não morri, né? Acordo numa cirurgia também muito rápido, testando, cadê meus braços? Cadê minhas pernas? Tudo funcionando muito bem, já sento na cama, vem uma enfermeira correndo. Você está tendo uma convulsão, você está bem, o que é que está acontecendo? Eu falei, não, tô só sentando para testar se está tudo bem. E me sai muito bem. Foram 3 cirurgias. A terceira, no lugar de 6 vértebras, eu abri 9 vértebras, né? Eu só abro e dou espaço para os tumores crescerem. Até que chegou o momento que os tumores não tinham mais espaço para crescerem. E eu descobri isso trabalhando. Quando eu tento me levantar, eu tenho uma contração muito forte. Contração que eu não sentia há 5 anos. Eu falei, essa contração me lembra o quê? Vão começar exames médicos, consultas, negações, médicos me desenganando, família me desenganando. Mas eu lembrei do seguinte também, doutor. Não tinha mais cirurgia para fazer. Não tinha mais coluna para abrir. A partir daquele momento, eu ia assistir, durante os próximos meses, perder todos os movimentos do corpo. Eu falei, Deus, não tem o que fazer. Agora, de fato, todo mundo estava mais rápido, todo mundo estava mais forte. Um vento, ele ativava minha musculatura, eu ficava travado, ficava no meio da rua travado, com medo de cair. Tudo ficou mais difícil. Ressignificar. Vamos para ressignificar de novo? Olha o presente que eu tive. Eu perdi meus movimentos entre 6 e 8 meses. Podia ter sido em 24 horas. Qual é o pior dos dois? Em 24 horas você não tem tempo de se acostumar com isso. A vida, Deus, Jesus, o universo, você mesmo, eu não sei como você chama, me deu a oportunidade de entre 6 a 8 meses me acostumar com a perca dos movimentos. Eu me despedi de todos os movimentos. Eu lembro exatamente da última vez, e você vê que eu estou falando isso, eu estou falando com um sorriso no rosto. Sim, eu tô vendo. Porque eu estou ressignificando toda a minha história. Eu estou aqui, nesse momento, ressignificando a minha história. Eu lembro exatamente da última vez que eu dirigi. E fazem 7 anos e meio que eu não dirijo. Nesse dia eu ia bater o carro pelo menos umas 3 vezes. Eu falei, tá perigoso a mim, ao próximo, eu tenho que... Não dá. Estacionei meu carro e olha que interessante. Eu já me arrastava bastante. Eu arrastava basicamente o lado esquerdo inteiro, que foi o lado que eu perdi primeiro, o lado esquerdo. Eu entrava num carro e acho que todo mundo ficava desconfiando como é que esse cara vai dirigir. Eu entrava, mas eu não conseguia sair do carro, porque o carro é muito baixo. Quando eu chegava, eu dizia, mãe, vizinhos, alguém veio me socorrer, porque eu não consigo sair do carro. Nesse dia eu desliguei o carro, chorei bastante e disse, esse é o último dia que eu dirijo na minha vida. Eu falei, cara, eu adoro dirigir, porque é liberdade, eu vou para um canto, vou para o outro. Mas naquele momento não existia nada no mundo que pudesse me trazer de volta.
Assim como o último dia que eu comi sozinho. E olha, os momentos mais dolorosos foram os momentos de mudança de identidade. Como assim? Eu estou aqui comendo, já não consigo mais usar um talher, peço um sanduíche para jantar, mas não tenho mais nem força para erguer o sanduíche. Eu não tenho nem força nem a garra para segurar aqui. E estou aqui lutando para comer o sanduíche, olho para a cuidadora, ela já está chorando. E eu digo, a virada de chave, eu já não consigo mais comer sozinho, eu preciso de ajuda. Aí peço para a cuidadora, me dá a comida na minha boca. Mudança de identidade, eu deixo de ser a pessoa que tem autonomia. A partir daquele momento eu digo, a partir de agora, todas as comidas vão ser assim. Alguém vai me dar comida na boca, como alguém vai me vestir, alguém vai me limpar, alguém vai me dar banho. Mudança de identidade. Eu deixo de ser o andante, eu deixo de ser o independente. Aí vamos ressignificar de novo, certo? Sim. Desordem genética. O que é que estava em desordem? Crenças limitantes, pensamentos negativos, traumas de infâncias, soberba, orgulho. Qual é a melhor maneira de trabalhar com o orgulhoso? Tirar tudo dele. A partir daquele momento que eu achava que eu podia fazer tudo na vida, que é bonzão, até para pedir uma água, eu tenho que pedir com um sorriso no rosto, porque senão a outra pessoa pode não atender de bom grado. Eu passei a vida todinha trabalhando com orgulho. Aí chegou um momento que eu não consegui mais fazer isso sozinho. E eu pedi ajuda ao universo, a Deus, a Jesus, eu não sei como cada um de vocês chama. E eu disse, tá contigo, trabalha do teu jeito. E esse foi o jeito melhor que encontrou. E se trabalhar, ressignificar. Perdi todos os movimentos. Quando eu perdi todos os movimentos, eu falei, meus sonhos não podem parar. Independente de com movimento ou não. Eu vou pegar esse momento e vou crescer. Professor, cientista, palestrante, não sei ainda. Mas eu vou continuar. E assim, eu não vou usar isso, porque tem gente que passa por esses momentos, aí pode usar até de uma forma negativa, cômica. Nunca fui cômico com isso. Mas eu falei, eu vou crescer como nunca. Onde eu vou chegar para o seu melhor. Inclusive, num dos hospitais aqui de Fortaleza, um hospital de reabilitação, que é referência aqui, e eu chego nesse hospital, eu vejo outras pessoas paraplégicas e tetraplégicas. Lá, o hospital ele ensina você a lidar com a sua deficiência, mas eu vejo no olhar das pessoas tristeza. Sim. A pessoa não quer aprender a lidar com a sua deficiência, mas também ninguém tem coragem de falar. Eu falei, pera, esse aqui não sou eu. Respeito todo mundo, cada pessoa tem seu nível de desenvolvimento, cada pessoa tem o seu momento. De fato, ali eu dei um grito real. Já chega. A partir daquele momento eu não vou ser mais passivo na minha vida. Eu vou ser ativo. A partir de agora eu controlo meu destino, eu controlo tudo. A partir desse momento, e olha a decisão. A partir desse momento eu controlo tudo. Naquele momento, sem mexer nada, do pescoço para baixo, deixou de existir o tetraplégico. Ninguém via mais a cadeira de rodas comigo, ninguém via um tetraplégico, ninguém via um deficiente. Onde eu chegava, o pessoal só via o Paulo Cavalcante. O pessoal se esquecia que eu tinha tetraplegia, queria que eu comesse sozinho. Eu falei, não, preciso de ajuda. Porque eu era maior do que aquilo. Eu deixei de me identificar com a doença. E entendi, eu não sou a doença, eu não sou tetraplegia, eu não sou paraplegia, eu não sou nada disso. A partir daquele momento eu comecei a tomar decisões e a profetizar. Eu vou voltar a andar. E olha como é que a vida te responde, os familiares. Que às vezes não, sempre eles querem te ajudar. Mas às vezes eles não fazem isso da melhor forma. Sim. E o que é que eles diziam? Paulo, você não aceita. Paulo, você está se enganando. É claro que eu não aceito. Se eu aceitasse, eu estava na cadeira de rodas, lógico. Né? Então, realmente eu não aceito isso. E eu agi como quem vai recuperar tudo. Eu não deixei de trabalhar um só dia da minha vida. Eu tinha pessoas que eram minhas mãos, que digitavam por mim. Aí você fala, Paulo, é porque você tinha posses. Não era dinheiro, pessoas que doaram os seus trabalhos para eu continuar exercendo a minha função. Minha mãe me colocava no Uber, a empresa recolhia lá do outro lado. Eu digo recolhia porque eu não fazia nada, né? Mas não deixei de fazer nada. E eu comecei a profetizar. Eu comecei a dizer, eu vou voltar a andar.
Primeiro passo, resolver a desordem. Aí eu fiz uma associação que eu acho bem interessante. Mesmo vocês não utilizando cadeira de rodas, nem muletas físicas, como eu faço, você utiliza cadeira de rodas e muletas e bengalas mentais. Sim. Eu não consigo, eu não posso, não é pra mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais idade. Cadeiras de rodas, muletas mentais. Eu preciso superar isso. Sim. Paulo, eu fiz questão, né, de trazer essa dupla, Sim. porque Dona Socorro veio várias vezes, sempre falou desse poder que a gente tem, de ressignificar, o poder da mente. Então, trazer você com seu testemunho é como se eu assinasse por baixo de tudo que eu tento trazer através do conhecimento e da sabedoria da Dona Socorro para os nossos, nossa audiência, Sim, né? sim. Divulgando essa sabedoria. E aí eu me refiro à senhora agora, Dona Socorro. Como é que a senhora poderia, vamos dizer assim, colocar tudo que o Paulo acabou de testemunhar como própria viva, em conhecimento que a senhora tem feito os estudos, as pessoas que a senhora tem escutado durante as terapias, e vamos dizer assim, ele é a prova viva, né? Mas a gente sempre fala sobre tudo isso e às vezes a pessoa não acredita, e até faz brincadeiras, né? Dizendo que é ilusão. Então, assim, essa para mim, essa dupla, né? Onde a senhora sempre fala, né? Sobre o poder do pensamento, sobre o poder da fé, e trazer o Paulo como prova viva disso, para mim é esplêndido. Fale um pouquinho para mim, Dona Socorro, tudo isso que a senhora vem ensinando para a gente e que às vezes a pessoa duvida. E está aqui a prova. Eu fiquei ouvindo Paulo e fiquei feliz por ver uma pessoa jovem, né, descobrindo a coisa mais essencial que um ser humano pode descobrir na vida. Que ele não é esse corpo, né? Nós somos algo muito além do corpo. Nós somos consciência, né? Então, acordar para isso, entender que nós somos seres multidimensionais, que nós somos seres esplêndidos, que nós podemos. Isso é maravilhoso, né? Isso para mim, é tudo, né? E eu acho que nós estamos indo para um momento agora em que, aos poucos, a humanidade está começando a se descobrir, a acordar. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? Né? Então, ter essa consciência de que eu sou muito além desse corpo físico, que eu sou muito além, inclusive, do pensamento, né? Eu sou uma centelha divina. Sim. Né? Eu sou realmente uma parte de Deus. Né? Nós fazemos parte do todo, e o todo é Deus. Né? Então, quando eu entendo que eu faço parte do todo, como uma árvore faz, como meu gatinho de estimação também, o meu filho, como a lua que ilumina as minhas noites, como o sol que me ilumina. Quando eu entendo que tudo está interligado, que tudo é consciência, é a grande consciência divina, e que nós fazemos parte dela. E cada um tem uma história, né? Faz as suas escolhas. E é lógico, quando eu ainda sou muito ignorante, faço muitas escolhas erradas. Quando eu começo a evoluir, quando eu começo a buscar conhecimento, eu começo a esclarecer a minha mente, e eu começo a descobrir que
que eu não sou apenas esse corpo, eu começo a mudar as coisas. Porque Deus nos deu uma coisa preciosa, a inteligência criativa. Você veja que nesse planeta maravilhoso, por mais que um animal como o elefante, que tem uma memória fantástica, mas nem ele pode criar, né? É muito limitada a criação para o animal, não é? Nunca ele poderia criar uma mesa como essa, né? Ou um microfone. No entanto, a nós, homens e mulheres, Deus deu o poder da criação. E você cria com o quê? Você cria com a energia do todo, né? Então, quando a gente fala de fé, eu costumo muito falar que você deve desenvolver a fé com conhecimento, porque a fé cega, ela é muito frágil, né? E aí eu me lembro bem de uma parte bíblica do Cristo, quando ele curou o cego de nascença, o homem agradecendo, porque tinha ficado curado, ele disse, vai, a tua fé te curou. E em seguida, que ninguém fala a frase, mas ele disse, e não contes a ninguém. É verdade. Por que não contes a ninguém? Porque a fé ainda é tão frágilzinha, que se você chega e conta para o outro, e o outro diz, mas será que não vai voltar a cegueira, hein? Voltou, Né? Aí pronto, né? Já. Então, o Paulo fez uma coisa que é o caminho. Ele resolveu não ouvir mais ninguém. Não, olha, você está tetraplégico e nunca mais vai andar. Não, eu sei que eu posso. Então, ele se centrou no eu sou dele, que é a energia divina que vibra em você. Quando você se determina e você diz, eu sou capaz de me curar. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu queira fazer na vida. Todo o universo vai se movimentar para trazer a oportunidade para que aquilo aconteça. Por quê? Aí a física quântica entra mostrando, né, que é possível, sim, criar. Com o quê? Quem é que cria? A vibração. Então, primeiro eu penso, eu visualizo. Ele se visualizava já andando, vencendo, correndo. Então, ele se via. E aí ele sentia a alegria, né? E na hora que ele sentia, ele vibrava. E nessa hora acontece o colapso da onda. Isso. Aquilo que saiu como uma onda de pensamento, que se transformou na coisa que você quer. Você visualizou a cura. Energia e matéria. E aí, naquele momento, veio a alegria de estar curado. Pronto. A onda sofre o colapso e se torna materialmente, fisicamente aqui fora, acontece o milagre. Né? Milagre, é o nome Né? disso. Então, sabe, Paulo, a gente tudo encara como um milagre. Por quê? Porque ainda nós não temos o conhecimento. Eu sempre digo Sim. que não há nada sobrenatural. O que há, não tem o conhecimento. Você veja, se o Cristo, naquela época, 2025 anos atrás, ele dissesse, olha, homem, você vai ser capaz de criar um celular e vai falar com alguém do outro lado do mundo. Sim. E vai poder ver a imagem dele. Por muito menos mataram ele, né? Sim, verdade. Então, bruxaria, né? existe. Isso é um bruxo, isso é, né, o diabo. Mas ele sabia do potencial humano, né? Do que a evolução humana está prevista para esse ser humano. Sim. O que nós temos de nos tornar? Isso é interessante. Vamos nos tornar luz. Vamos nos entender, chegar a um ponto em que a compaixão pelo outro é tão grande
que você já não tem mais egoísmo, você não tem mais raiva, você não tem mais medo, você não tem mais nada negativo dentro de você. E aí você está de boa. Né? Aí Você começa tá, a vida. aí você está feliz. Né? Aí interessante. você é um homem livre. Né? E a gente, às vezes, acha que isso é tão difícil. E eu digo isso porque, quando eu era criança, era uma criança muito ruim. Muito Eu não imagino ruim. isso, não. Eu também não consigo Muito ver, ruim. não. Era muito ruim. E olha que eu sou imaginativo. E aí, só que eu me olhava e achava horrível. Né? Achava feio como eu era. Criança pequena. E aí, na época, eu fui crescendo. Na minha adolescência, tinha uma revista chamada Capricho. Ah, legal, conheço. E a Capricho, naquela época, as telenovelas eram fotografadas, né, na revista. E as minhas irmãs compravam para ver as novelas e tal. E vinha sempre testes de personalidade. Eu lembro. E aí eu fazia o teste. E era horrível os resultados, né? E aí dizia o que precisava mudar, né? Aí eu dizia, meu Deus, como é que eu vou mudar isso? Eu achava que era absurdo eu um dia me sentir daquele jeito. Mas a vida foi mudando, né? E aí todo mundo já sabe da história, porque eu já contei essa história tantas vezes. Quando eu encontrei o livro do Poder Subconsciente, eu era muito jovem. Dr. Joseph Murphy. E aí, naquele momento, Fantástico. eu tive um momento de iluminação. Eu entendi tudo naquele livro. E eu disse, bom, então eu sou um criador de realidade. Sim. Então eu vou criar uma realidade muito boa para viver. Né? E realmente, né, criei minha carreira profissional, criei 5 filhos, fiz o que eu queria fazer. Hoje, aos 83 anos, eu olho para trás, não ficou nada que eu quisesse que eu não fiz. Mais o surpreendente ainda é que eu vejo a senhora com 83 anos, um projeto para mais 12 anos. E isso me surpreende demais. E como eu vejo o Paulo falando, né? Esse brilho nos olhos. E você até chegou a comentar sobre a sua mãe. Tá. Né? E eu queria que você trouxesse também essa figura Sim. de mulher, né? Que te fortaleceu. Sim. Porque por trás disso existe algo que eu consigo... Dona Socorro vai me corrigir se estiver errado. O amor incondicional de uma mãe. Chegar nisso. Certeza, Né? vai chegar nisso. Que é a base, talvez, da sua fortaleza. Sim. Talvez não, é a base da minha fortaleza. Assim. Uma coisa que a senhora falou da iluminação. É interessante, né? Isso. Porque eu acredito que os bons estão se juntando e vou dizer por quê. Tá? E uma outra coisa é quando uma pessoa se ilumina, na verdade ela ilumina o mundo inteiro, né? A gente eleva o nível de consciência de todo mundo. É por isso que a gente está fazendo isso aqui. A gente está elevando o nível de consciência. Eu me rompi direto. A gente eleva o nível de consciência de todo mundo. Vamos só para minha mãe. Eu falo o seguinte: tem gente que pergunta, Paulo, você tem uma fé muito grande, qual a tua religião, como é que tu reza? Ou então eu pergunto para as pessoas, né, como é que você reza? Eu rezo para Deus. Falei, como é que é Deus? Como é que tu reza para Deus? Tu acha que Deus é aquela figurinha barbuda? É isso que você está falando? Não é Deus, primeira coisa. Como é que tu reza? Eu quero entender como é que tu reza, como é que tu pede. Ou tu só fica pela manhã dizendo, Deus, eu quero um carro, eu quero um apartamento. Tá pedindo, é isso? É rezar? Isso não é rezar. Tá? A forma que eu me aproximava mais de Deus era lembrando da minha mãe, porque eu entendi que o amor mais puro, e Deus é amor, é o amor da mãe pelo filho. Tem coisas que um filho faz por uma mãe. Exatamente. Agora tem coisas que a mãe faz pelo filho. E o filho não chega nem perto do que da entrega de uma mãe. A mãe pede coisas para mim que eu digo, vou fazer. Mas se fosse o contrário, a mamãe, ela nem cogitava uma negativa. A minha mãe, ela doou
Eu tô com 41 anos. A mãe doou 41 anos para o filho dela. E ela doou pelo menos 20 anos para cuidar de pessoas. Cuidou das minhas 3 cirurgias, cuidou da tetraplegia, cuidou da cirurgia do meu pai, cuidou do pai dela e cuidou da mãe dela. Eu quero São conhecer sua mãe. 20 anos cuidando de pessoas. É uma pessoa que vive para cuidar dos outros. É uma pessoa que a sabedoria dela é uma sabedoria de vida, não é uma sabedoria científica. Mas é uma pessoa que ilumina por onde ela passa, pela humildade, pela entrega dela, de saber que a grandiosidade dela é servir ao outro, com um sorriso. Perfeito. Mesmo às vezes sendo judiada, vou estar entre aspas, né? Porque a questão de humilhação é a gente que sente ou não, né? Sendo não valorizada, melhor isso. Não sendo valorizada, mas ela sempre vai dar a outra face. Mas sempre vai dar outra face. E ela cuidou de mim durante todos esses anos com um sorriso no rosto e sempre dizendo, vai dar tudo certo. E olha que a gente já chegou a passar 30 dias acordados. Eu com dor, sem conseguir sentar na cadeira, sem conseguir deitar, na verdade, porque se deitasse ia encostar o tumor, se encostasse o tumor, do absurdo. Sentada eu não conseguia encostar as costas porque estava tudo hipersensível. Tudo parecia que estava queimando e rasgando. Eu dormia assim, ó. Sentado. E minha mãe, vai dar tudo certo. Tinha noite que eu chamava ela 40 vezes para ela mexer meu pescoço de um lado pro outro. De manhã ela estava arrumando a casa com um sorriso no rosto, como se não tivesse acontecido nada. Show. E ela gosta de fazer as coisas cantando. E eu dizendo, eu não sei qual é o tormento pior, se ela cantando, se ela aqui. Mas até a nossa relação mudou, porque eu criei um mecanismo na nossa relação de humor. A gente brinca muito Sim. um com o outro. Tem que ser leve, né? Mas minha mãe nunca me deu algo que não fosse um sorriso. E o que é que eu tenho que entregar para ela de volta? Um sorriso, mesmo como eu falei para a senhora, nós dois estando destruídos por dentro. Mas se ela sorrir para mim, eu sorrio para ela. O ambiente é outro. Quando a gente se encontra e vê a questão da energia, vendo o que a senhora falou do colapso de onda. Eu tô lá no Hospital Sara, tô lá no Sara, dou meu grito de já chega no universo onde não tem doença, não tem cura genética, tumores inopeláveis, não tinha nem tratamento. Eu falo, não, preciso voltar a andar. Eu vou voltar a andar. De tanta... Engraçado, como eu falei, a família no começo não acreditava comigo, mas eu agi de forma intencional. Vou voltar a andar, profetizei, vou voltar a andar, vou voltar a andar. O porquê eu tinha, o como não é nosso, o como é de Deus, o como é do universo. E eu profetizei. E olha, eu acredito, a minha família, alguns meses depois, começou a acreditar, meus médicos começaram a acreditar. Ninguém sabia como, mas se você perguntasse a cada um deles, só dizia o seguinte: por exemplo, o que é que o Paulo está fazendo o dia todo? O Paulo trabalha, está pesquisando uma cura para ele, mas ele vai voltar a andar. A gente não sabe como, essas coisas do Paulo, mas ele vai conseguir. Engraçado, há 4 anos, onde, olha qual a criação. A energia, eu sozinho, nesse momento, eu não conseguia criar uma medicação. Eu precisei da energia de centenas e milhares de pessoas em várias igrejas, em várias cidades, criando um milagre para mim. E há 4 anos surgiu a primeira e a única medicação no mundo que poderia reduzir os tumores. Medicação de mais de R$300 mil a caixa por mês. Mas era real. Eu não conseguia ir atrás de uma medicação que não existia. Eu consegui ir atrás de uma medicação que existe. E eu fui atrás, consegui a medicação. O próprio laboratório me desenganou. É só mais um não. Só mais um não. Eu recebo e trata-se de ti. Ele me desenganou da seguinte forma: Paulo, você pode ter uma melhora, mas nada funcional. Ou seja, você não vai mexer os braços, nem nada. Eu falei, Jesus não é mágico, é milagreiro. A diferença é essa. Eu preciso de um meio para melhorar. E eu estava falando aqui nos bastidores que eu tomava a medicação. Olha, de novo, o poder da mãe. Minha mãe, claro, era tetra, ela que ia pegar a medicação. Minha mãe impunha a mão sobre a água que eu tomava, orava, rezava, mandava a energia boa. Então a água já estava ali ionizada, primeira coisa. Eu tomava aquela medicação, como minha mãe me dava na boca, eu na hora eu imaginava uma luz entrando no meu corpo e essa luz ia diretamente para a lesão.
Falei, é aqui que eu quero que seja tratado. É aqui que eu quero que diminua os tumores. E isso intencionalmente durante os anos. Intencionalmente eu precisava daquilo. Eu falei, epa, vamos lá. Eu sabia que os tumores, e a gente acredita todo dia com um sorriso, independente da noite acordada, independente das dores. Eu adorava o sol, eu adoro o sol. Porque para mim é um ciclo que se fecha. Quando a noite acabava, quando o sol nascia, para mim, eu imaginava. E olha com o poder que a gente tem, mais uma vez. Isso, hoje até PNL usa isso. Era como, deu 6 horas da manhã, eu imaginava um medidor de 0 a 10, energia do Paulo. Deu 6 horas da manhã, 10 de novo. 10 de novo. Tá 0, deu 6 horas da manhã, recicla, 10 de novo. Então 6 horas da manhã já estava de boa de novo. Novo ciclo, novo dia, novas oportunidades. 6 horas da manhã era onde todo mundo acordava e eu podia conversar. A gente falou de milagres, né? E o milagre, a senhora falou o seguinte, antigamente se Jesus falasse de um celular, de tecnologia, aquilo seria bruxaria, seria milagre. Milagre é muito mais próximo do que a gente imagina. Eu vou te descrever, e olha que na minha vida centenas de milagres acontecem. Isso aqui é um milagre. Eu levantar esse copo. E olha que no começo eu chorava bastante levantando um simples copo. Coisas que vocês fazem todos os dias. O milagre não foi eu ficar em pé. O milagre foi eu sair da minha cama. O milagre foi eu ficar em pé, tomando um banho sozinho. O milagre foi eu tomar um banho em pé e não no chuveirinho. O milagre foi eu conseguir me colocar na cama. O milagre foi eu escovar os dentes. Isso foi muito mais importante do que eu andar. Ter essas autonomias. Você fala, Paulo, por que você se colocar numa cama é um milagre? E por que isso é tão importante? Porque aí eu dormia a hora que eu quero. Eu podia estudar até mais tarde. Eu podia trabalhar até mais tarde. Saindo da cama eu posso acordar a hora que eu quero. Eu não preciso esperar minha mãe acordar. Eu posso treinar e eu fazer muitos exercícios de manhã para ganhar força individualidade. Sozinho. São coisas que se fala, não, Paulo, ficar em pé é maravilhoso. Não, erguer esse copo é maravilhoso. E no começo a gente faz isso aqui de uma forma intencional. Desculpa, de uma forma consciente. E quando a gente faz tudo de forma muito consciente, é claro que tem um preço, é claro que gasta muito mais energia. Eu, para erguer esse copo, e até hoje, tudo que eu faço, eu imagino a eletricidade saindo, energia saindo daqui, direcionando para o meu corpo. Que foi o que eu fiz, que foi o que eu criei, na perca dos movimentos, para continuar com os movimentos durante mais tempo. Eu imaginava muito mais impulso elétrico saindo do cérebro para ir para os... Falei, cara, se não está passando na medula, vai passar, porque eu vou mandar muito mais. Passou. Eu imaginava uns 40 quilos. Sabe, Paulo, eu acho que o seu grande milagre foi uma coisa. Foi você querer viver. Ah, eu adoro viver. Foi você decidir, eu vou andar de volta. Eu vou me curar. Porque sem esse desejo real, sem eu querer, não acontece nada. Sim. Mas se eu quiser, pode ter certeza, o universo todo vai trabalhar atrapalha demais. Trazer as condições. Agora, o que trava muito as pessoas? O vitimismo. Ele, em nenhum momento, ele se vitimizou. Talvez nos primeiros impactos, tudo bem? Não te digo, nunca me vitimizei. Maravilha. Então, quando você não se vitimiza, quando você não se coloca como um coitadinho, meu Deus, tanta pena de mim, por que comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, por que isso acontece comigo? Entendi. Tem tanta gente ruim no mundo, e olha, estão tudo bem, e eu aqui. Eu sou tão ruim, ainda fiquei comigo, né? Aí, você pode ter certeza. Até a dor de barriga vai se tornar um negócio alto, que você pode até morrer dela. Sim, verdade. De qualquer coisa. Por quê? Porque você vibra numa frequência de vitimismo, de medo, de culpa, de vergonha, de ser coitado, né? De provocar pena. Uma das coisas que eu bato muito com as pessoas é corrigirem essa palavra. Aí eu estou com
tanta pena de fulano. Pena é uma palavra horrorosa. Sim. Pena vem de penalidade, de prisão. Você está com pena, ele é um coitado para você. Não, não faça isso. Tenha compaixão. Né? Eu vou ter compaixão. É um momento difícil de aprendizado que ele está passando. Sim. O que eu puder fazer para ajudá-lo nesse momento, que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Mas eu sei que tudo que eu vivo é responsabilidade minha. Não adianta eu querer terceirizar. O que o Paulo passou e passa é responsabilidade dele, Paulo. Sim. Como as minhas coisinhas, também tudo é responsabilidade minha, como as suas, Denise. Então, quando a gente veste a autorresponsabilidade, começa a mudar, porque aí eu não tenho para quem me queixar. Né? Não estou me queixando de ninguém. Eu tenho alguma coisa que eu tenho de resolver. Eu tenho de encontrar uma saída. Então, eu vou pensar em como resolver aquela questão. Eu não vou ficar atrás de culpados. Não, eu fiz isso porque foi fulano. Né? Olha, eu tenho esses tumores todos porque é genético, já veio da minha família. E aí eu fico culpando meus ancestrais. O que fizeram lá atrás para poder ter essa doença na família? Já chegaram a dizer isso, que assim, Paulo, você está querendo penalizar o seu pai com esses tumores porque veio da genética, como seu pai não foi tão bom, aí você quer... Não tem nada a ver com isso, irmão. Pois é, mas tudo isso, Paulo, são formas que as pessoas encontram para se vitimizar, para se justificar. Tem a ver com elas, né? Tem a ver com elas mesmo, não com a gente. Tem a ver com elas mesmo. Na hora que você diz, bom, eu tenho esse limão, e agora o que eu vou fazer com ele? Eu posso consumir ele azedo e ser horrível, ou eu posso fazer uma limonada. As cuidadoras, às vezes, elas caíam no chão de tanto rir. Não, eu falei, tenho que trazer luz para esse negócio. E eu cantava. E vou lhe dar um outro medo, uma outra reflexão que eu acho extremamente interessante. Quando eu comecei a perder os movimentos, né, eu me enchi de dúvidas. Como é que funciona o relacionamento? Como é que funciona a atração física? Porque não tem mais atração física. Eu sou um cara curvado. Eu sou um cara que usa fraldas. Eu sou um cara debilitado, frágil. Não tem mais atração física. Aí, qual mulher vai se atrair por mim? Eu vou ter uma família, eu vou ter filhos. Cheio de dúvidas. Eu falei, Paulo, calma. A atração, ela vai... E o relacionamento, ele vai transcender. A atração deixa de ser física para ser mental e espiritual. Tu é um cara inteligente, cara. Tu é um cara atraente. Eu falei, opa. Então agora a gente já transcendeu. Agora a gente tem algo maior do que isso. Foi quando eu me libertei mais ainda da questão do corpo. Então cada vez eu me liberto. Aí a gente fala da cocriação. Aí vem agora o meu principal salto. Como eu falei, parece que minha história ela é desenhada. E qual é o principal salto? Eu penso da seguinte forma: se tudo que acontece na minha vida é para o meu bem, então nada mais pode me atingir. Eu sou grato a tudo que acontece na minha vida. Eu perdi o movimento 2 vezes. Eu sou grato a tudo. Os movimentos não estão ancorando minha felicidade. Porque se eu ancorasse minha felicidade aos meus movimentos, o movimento pode ser tirado, o dinheiro pode ser tirado, os relacionamentos podem ser tirados, a patente pode ser tirada, menos que está aqui dentro. O que está aqui dentro não pode ser tirado. A minha fé e a minha felicidade não pode ser tirado. E é escrito, imagina, tudo que eu penso já nasce no universo quântico. Se já nasce no universo quântico, se aquela possibilidade já existe, já deu certo. Se já deu certo, eu estou tranquilo. Eu não tenho mais medo. Já deu certo, Paulo. Tu já visualizou, cara. Agora tu só coloca energia. Então é por isso que eu vou muito tranquilo em todo canto. Já deu certo. Eu já tive sucesso. Eu já corri uma maratona. Eu já tenho sucesso. Já aconteceu. O Paulo lá da frente, que já teve o sucesso, ele está redesenhando toda a história. A gente consegue mudar não só nosso futuro, a gente consegue mudar nosso passado, inclusive. E aí,
2 minutos, rápido. A gente não. Eu vi um teste nos Estados Unidos, em um hospital onde tinha 50 pacientes que estavam com infecção. Selecionaram 25 desses pacientes e pediram para uma série de pessoas orar por esses 25 pacientes. Os 25 pacientes tiveram menos tempo de hospital, recuperaram mais rápido e a taxa de óbito diminuiu. Isso não é novidade para ninguém, correto? Sendo que esses pacientes eles não estavam internados hoje. Esses pacientes estavam internados 10 anos antes. Então eu peguei 50 fichas de 50 pacientes que se internaram 10 anos antes. Peguei 25 de forma aleatória. E os 25 que eu rezei hoje melhoraram. O que isso quer dizer? Que inclusive a fé volta do passado para melhorar as pessoas. Foi quando eu disse eu posso ressignificar meu passado. Então cada vez mais eu conto a história como se fosse mais fácil. Eu passei 30 dias acordado, mas cara, podia ser pior. Acordava bem durante o dia, acabei de contar isso agora. Sim. Então eu tornei mais fácil ainda os 30 dias, 40 dias que eu passei acordado. Cada vez mais eu ressignifico a minha história. Cada vez mais eu escrevo meu futuro. Então é o convite que eu faço a todo mundo. Ressignifique a sua história. Escreva não só seu futuro, mas escreva também seu passado. Mas, Paulo, eu antes de terminar, a gente está com um tempo super... Sim. Eu anotei algumas palavras aqui: desordem, mais um não, trazer luz e gratidão. Sim. A sua jornada, a gente não pode discutir que, embora você ressignificou tudo, foi uma jornada difícil. Bem difícil. Né? Para a gente que escuta, imagine para quem passou. É bem difícil. Mas eu acredito que tudo isso você deve ter colocado como um propósito. Que tudo isso que você passou, existe um propósito. Sim. Até para você ressignificar, sim, até para você criar um caminho, uma jornada. Você poderia falar esse propósito em 2 palavras para mim? Teria como... Uma frase, 2 frases, na verdade. Primeira, não existe nada impossível para quem acredita nos seus sonhos de verdade. Segundo, nunca aceite os nãos que a vida te dá. Nunca aceite os nãos que o outro te dá. E nunca aceite os nãos que você se dá. Principalmente, né? É só isso, é isso que eu estou mostrando. Aqui eu estou mostrando para vocês, não é algo que você lê, que eu li, não é algo que eu assisti no YouTube, é minha vida. O que você enfrenta, eu enfrento todo dia. E eu sei os gatilhos da depressão, eu sei os gatilhos da suicídio, eu sei todos os gatilhos, eu passei por tudo isso. Mas rapidamente eu ressignifico, porque como a senhora falou, eu adoro viver. Eu adoro ter a família que eu tenho, eu adoro ter a mãe que eu tenho. E eu sei que, contrariando algumas pessoas, a gente não está num mundo de provação, a gente não está num mundo de dificuldade, a gente está num mundo de abundância. A gente está num mundo onde tem um exagero de pessoas, dinheiro, alimento, saúde. A gente só precisa olhar para esse lado. Se você dizer para mim, o mundo está perigoso, está cada vez mais difícil, teu mundo. O meu não. Fica pra tu. O meu mundo não é assim, não. Cara, as coisas são fantásticas na minha vida. Onde eu vou, eu sempre encontro pessoas maravilhosas. E como eu contei, até ir numa faculdade, doar uma palestra, ir numa sala, trocar minha roupa, eu encontro uma pessoa que... Perfeito. É estratégica para mim. Qual a probabilidade disso acontecer? Milésimos de milésimos de milésimos de %. Mas é comum na minha vida acontecer essas coisas maravilhosas. Milagres acontecem no meu dia, o tempo todo. Porque as suas ondas mentais estão sempre em sintonia com o bem, com o bom, com o correto, com o factível. Sim. Né? Então, tudo é vibração. Se eu vibro, né, em altas frequências, né, eu estou ótima, eu estou bem. Mas se eu vibro numa frequência baixa, né, a vida fica um desastre. A senhora sente, quando a pessoa é negativa, eu passo por isso às vezes, mas a senhora sente, sim, ou consegue se blindar disso? Sim, no meu caso, né, trabalho com isso, eu atendo pessoas há 20 sim. anos. Né? Antes eu era uma executiva, trabalhava em empresas, mas quando eu me dediquei, né, a vida toda eu fui estudando, e quando eu realmente encerrei minha carreira como profissional, né, eu agora vou me dedicar a cuidar de pessoas. Sim.
Mas eu sinto perfeitamente quando uma pessoa chega, logo nas primeiras palavras dela, né? Sim. Porque uma pessoa negativa, a conversa é sempre: a vida está difícil, a senhora nem sabe como tem sido a minha vida. Minha vida, e para aquele ser, a vida dela É realmente é mais difícil. terrível. É horrível. Não dá né? para competir, Não não. adianta Mais difícil. querer Eu nem dourar quero a pílula, competir. não. Para ela, a vida dela é terrível. Então, eu já sei que ela... Eu também, agora, né, já com essa idade, eu me tornei mestre em reiki. Ah, legal. Mas eu fiz mais o reiki para quê? Para me autoproteger, né? Para entendi. me autoblindar. As suas energias. Que eu já me blindo muito bem. Mas o reiki, eu fiquei apaixonada pelo reiki, né? E aconselho as pessoas fazerem, né? Fazerem os seus cursos de reiki, se tornarem, porque para se protegerem a sua vida, né? Sim. Se protegerem do meio ambiente onde elas vivem. Embora que eu lhe diga uma coisa, Paulo, para você se proteger, basta que você abra um canal de conversa com Deus. Mas conversar com Deus, gostei, né? Antes de começar aqui o podcast, você estava falando que você conversa com Deus como se ele fosse um amigo seu, Dessa muito forma. próximo. Sim. E é assim mesmo que a gente tem de conversar com Deus. O que o Cristo dizia? Fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai. Vou dar uma passagem. Desculpa interromper a senhora. Tem gente que dizia: Paulo, eu oro demais por ti. Eu digo: pode parar. Passa lá em casa e me leva na beira-mar. Por favor, é melhor. Ação, né? É essa questão. Tem gente que pega isso, eu estou orando, eu estou rezando por ti. Não é isso. Eu acho que o convite que a gente tem é para ação, né? Para executar o que tem que ser executado. Então, essa coisa de trazer Deus para a vida, conversar. Eu nunca falo com ninguém, nunca tendo um cliente antes de fechar meus olhos, me concentrar rapidamente, segundos, e digo: Senhor, o Senhor fala e responde por mim. Ou seja, a energia de Deus está comigo para conversar com aquela pessoa. Eu sou só um instrumento. Canal. Né? Você é um instrumento de Deus. E você pode ser um instrumento para levar coisas maravilhosas para o universo, ou pode ser um instrumento de levar tristeza. Né? Aí é a escolha que você faz. Né? Então, mas o principal é você buscar conhecimento. É você se autoconhecer. Quando você se conhecer, você conhece o outro. Sim. Porque eu e você não temos diferença em nada. Não. Né? Estamos aqui, nascemos pelados, sou pessoa. vamos morrer e virar pó. Né? Eu sou como todo mundo. Eu sou como todo mundo, irmão. Não tem diferença, ninguém é diferente uns dos outros. Uns podem vibrar em frequências altas, baixas, médias, mas como essência somos iguais. O que nós precisamos é acordar para as possibilidades que a gente tem. Então, você que está nos ouvindo, que teve a paciência de ficar ouvindo essa conversa aqui, pense, você pode. Converse com Deus. Amém. Comece a buscar realmente Deus dentro de você, porque Ele está aí. Quando o Cristo dizia, Deus está dentro de vós, era verdadeiro. Amém. Eu converso 24 Eu levanto o meu horas. braço porque Deus está em mim. Deus é o ar que eu respiro, é a fruta que eu como, é o sol que me ilumina, Amém. é a água que eu bebo. Deus é o todo de energia. Vibre em Deus e você vai se dar muito bem na vida. Amém. Eu falo 24 horas com Deus. Paulo, Paulo, como é que resolve? Eu não oro. Faz muito tempo, na verdade, que eu nem rezo, nem oro.
mas eu converso com Deus 24 horas. Sim. Tô indo, garotão, para isso, garotão, deu certo, garotão, preciso dessa ajuda. Parece que ele tá, até brinco, eu tô em Fortaleza, parece que Deus tá em Maracanã, aqui do lado. Eu só não consegui ir lá, porque eu tô sem carro, não tô dirigindo, mas tá aqui do lado. Parece que resolve. Paulo, só falta mandar um WhatsApp. Paulo, deu certo. Segue a vida. Eu falei, cara, é próximo demais. E ele responde o tempo todo. Mas é de fato. Às vezes eu tô num local e falo, como é que eu cheguei até aqui, cara? Eu digo, parece não. É inspiração. É inspiração. Eu não sou aquelas pessoas que competem por fatalidade. Eu falo, eu já passei por 3 cirurgias, já enfrentei a tetraplegia, aí tem gente que diz, não, Paulo, eu também tenho 6 vértebras. Minha dor, eu também sinto muita dor. Eu falei, não, como a senhora falou, a dor dele, a dor de cada um é muito maior do que a minha tetraplegia. A sua dor de cabeça é maior que a minha tetraplegia. Porque é você que sente. Você que sente. A minha tetraplegia é tranquila. A sua dor de cabeça, às vezes, pode ser algo que te desabilite e faça você perder toda uma vida. A minha tetraplegia, não. Foi super tranquilo. Parabéns. Eu só tenho que agradecer vocês dois por estarem aqui nesse momento. Aprendi muito nesses momentos aqui, nessas palavras. Quero conhecer sua mãe. Vai sim. E gostaria muito de uma forma de agradecimento, tá? Eu faço parte da Mulheres de Gás e agora no dia 20 vai ter uma corrida. Essa Ego Bag é só um símbolo, né? Mas eu vou Paulista Gás vai lhe presentear com o ingresso para você correr com Mulheres de Gás. Eita. No dia do empreendedorismo. Eita, eu vou treinar, viu? Eu vou dar o meu gás. E aqui é um brinde Obrigado. Também da Paulista Gás, que é quem promove esses encontros. É graças a Paulista Gás que a gente está aqui. Ela está nos promovendo, né? E minha mãe. Fico muito feliz pela essa oportunidade que ela me deu de poder encontrar com vocês. Dona Socorro, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, querida. Da Paulista Gás, homenageando vocês. Eu gosto de boné, eu gosto de cor. Obrigada mesmo. Os presentes da Paulista Gás vale a pena, viu? Eu gosto de que já sabe que eu vou usar. Olha, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Obrigada. E eu gostaria de dizer que eu aprendi muito nesse momento. Sou muito grata mesmo. E espero que os testemunhos de vocês dois cheguem no coração de vocês. Que quando vocês sentirem uma dor de cabeça, sinta forte o suficiente para dominar essa força que tem dentro de você, que é o divino, do eu sou, que eu aprendi com a Dona Socorro. Né? Reconhecer esse eu sou, essa força que está dentro de mim e que eu posso tudo. Inclusive, e somente, né? Não ouvir os nãos que a minha mente me dá. Tá? Me fala. E são vários, né? Então a gente precisa ser forte. Eu agradeço demais vocês. Posso dar só sobre a dor de cabeça? Porque me vem as lembranças, né? Que eu sentia dores que morfina não resolvia. Mas foi o que eu entendi. A dor é só informação. Informando que aquele local não tá bacana. Falei, o que eu pensei? Eu sei que não tá bacana, eu entendi. Dor diminui. Se é uma informação, a informação foi recebida. Já sei que não tá bacana, não precisa continuar a informação. Dor para. A dor de cabeça é só informação que não tá bacana. Você fala pra você mesmo, informação recebida. Tá bom, pode passar. A dor vai passar. Just get